Livro dos Salmos, Salmo 139. Nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. Salmo 139, verso 23 e verso 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou pedir para você ler comigo apenas 2 versos. Vamos ler juntos mais uma vez? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Santo Deus, lida está a sua palavra essa noite. Nós aqui estamos, ó Pai, na dependência do teu Espírito Santo, clamando a ti que em nome de Jesus o Senhor fale ao coração de todos e cada um de nós, Senhor, daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que estão em casa. Que a tua palavra bendita, poderosa, caia em boa terra essa noite, em nome de Jesus, e ela possa produzir frutos, Senhor, como diz a Escritura, a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do teu nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém, Pai. Todo mundo conhece muito bem esse salmo, e de maneira especial esse trecho que eu li nessa noite. E esse trecho que nós lemos pode ser considerado, por exemplo, irmãos, como um belo poema. É tão lindo, é tão bonito, a palavra é poética. E se você considerar que esse texto faz parte da seção poética do Antigo Testamento, então não é errado a gente pensar nele como um poema, tão lindo que é. Mas também a gente podia considerar esse texto não só como um poema, mas como uma canção. Porque o livro dos Salmos não só está na seção poética, e ele é produzido de maneira poética, mas ele era o inário que Israel usava para louvar o Senhor. O livro dos Salmos era o inário do povo de Israel. E no nosso tempo, muitas canções que nós cantamos são baseadas nesse texto. A Aline Barros tem 2 canções baseadas nesse texto. A banda Resgate tem uma baseada nesse texto. Então nós poderíamos olhar para esse texto, encará-lo como um poema e não estaria totalmente equivocado. Nós poderíamos encarar como uma canção e também não estaria errado. Mas acima de tudo, nós devemos considerar como uma bela oração, porque é isso que é. O salmo está na seção poética, o salmo é canção, mas acima de tudo o salmo é oração, oração. E essa é uma das orações que eu mais gosto de repetir, e eu acho que é uma oração que é urgente e necessária para nós fazermos-la sempre, a oração de Davi nesses 2 versículos. E eu gosto de chamar essa oração de uma oração simples, singela, profunda, feita por Davi. Eu gosto de chamá-la como uma oração segundo o coração de Deus. Esta é uma oração segundo o coração de Deus, a qual deve ser tomada como modelo para a minha vida e para a sua vida, e de maneira especial para essa igreja que está completando 14 anos. Todos nós, como indivíduo, como pessoa, devemos assumir essa oração de Davi como modelo para a nossa vida e para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. Nós devemos orar como Davi, nós devemos orar como ele. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, por que eu acho e chamo ela de uma oração segundo o coração de Deus? Não é por causa de quem fez a oração. Davi é conhecido no Novo Testamento como homem segundo o coração de Deus, mas não é por causa de Davi que eu a chamo de oração segundo o coração de Deus. Nem é por causa do pedido diferenciado que Davi faz aqui. Ele não pede cura, ele não pede livramento de opressão, ele não pede vitória sobre os inimigos, ele não pede nem perdão de pecados aqui. É uma oração diferenciada, o pedido é diferente de todos os outros que nós já vimos Davi fazer em outros lugares. Então não é por causa de quem fez a oração, não é por causa do pedido diferenciado da oração, mas é por causa dos ensinos que nós
aprendemos a partir dessa oração. É por causa dos ensinos dessa pequena oração que ela deve ser chamada oração segundo o coração de Deus. O meu desejo é que essa oração possa fazer parte da tua vida, possa fazer parte dos teus relacionamentos, possa fazer parte da tua casa e possa fazer parte dessa comunidade de fé para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Celebrando o 14º aniversário, o 15º e todos aqueles que Deus vier a conceder a vocês, em nome de Jesus. Aqui há 4 ensinos que eu queria destacar para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, ela nos ensina sobre a nossa intimidade com Deus. Essa oração nos ensina sobre a nossa intimidade com Deus. Observe comigo, ela carrega um tom pessoal tão forte. O texto diz assim: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tudo é no pessoal, pronomes possessivos e pessoais. Meu coração, meus pensamentos, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Obviamente que não é descartar, desconsiderar ou desprezar o coletivo, o comunitário, o congregacional. Não, claro que não. Nós sabemos que o comunitário, o coletivo, o congregacional é fundamental, é indispensável na nossa caminhada. Mas existe aquela dimensão pessoal, e essa oração aponta para o relacionamento pessoal com Deus. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer: o que é mais importante, a oração ou a palavra? Então A.W. Tozer respondeu o seguinte: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? As duas. Um pássaro não pode voar com uma asa só, as duas são importantes. A dimensão coletiva, comunitária, congregacional é importante, é indispensável na nossa caminhada como igreja, como família. Mas a dimensão pessoal está descrita no Novo Testamento. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então Davi está mostrando para nós que essa oração aponta para um relacionamento pessoal com Deus. Fala da minha intimidade com Deus. Isso é tão importante. A gente precisa reconhecer, como Jesus ensinou, que nós temos facilidade de enxergar o cisco no olho do irmão, mas temos dificuldade de enxergar a trave no nosso olho. Nós temos facilidade de coar mosquito e temos dificuldade e acabamos engolindo o camelo. E é por isso que essa oração é tão fundamental, porque ela aponta para a minha relação íntima com Deus. Ela fala da minha intimidade com Deus. É sonda-me, é prova-me, é conhece os meus pensamentos, é ver se há em mim algum caminho mau. Olha para mim e vê se eu, ó Pai, estou enxergando o cisco no olho de todo mundo aqui na comunidade e não estou percebendo a trave que está no meu olho. É eu contigo nessa hora, Senhor, na tua presença. Davi não pede para Deus sondar o seu pai, não pede para Deus sondar seu irmão, não pede para Deus sondar o rei, não pede para Deus sondar o seu filho, não pede para Deus sondar seu inimigo. E ele tinha razões para fazer isso. Senhor, sonda meu pai. Ele lembra de todos os irmãos e esquece de mim. Senhor, sonda, ó Pai, o meu irmão Eliabe, ele tem inveja de mim. Eu vou levar lanche para eles quando eles estão servindo no exército e ele fica com raiva. Ele, sem motivo algum, se esbraveja comigo. Então sonda o meu pai, então sonda o meu irmão, sonda o rei Saul. Por 2 vezes tentou me cravar na parede com uma lança e eu estava servindo. Sonda o coração dele. Senhor, sonda o coração de Absalão, meu filho. Tramou contra mim, tentou tirar o reino de mim, me humilhou, dormindo com todas as concubinas em público. Sonda o coração do meu filho. Senhor, sonda o coração de Golias, meu inimigo, que blasfemou do Senhor e me humilhou com as suas palavras malvadas. Sonda, não.
Você percebe? Essa é uma grande tentação minha e tua. Som do meu pai, som da minha mãe, som do meu irmão, som do meu vizinho, som do meu pastor, certo? Sonda o meu filho. Não é. Davi não disse som do Jessé meu pai, sonda Eliabe meu irmão, sonda Saul meu rei, sonda Absalão meu filho, Golias meu inimigo. Não, sonda-me, sou eu que preciso ser sondado. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sou eu diante da tua presença. É intimidade com Deus. Agora não é meu irmão, não é meu pastor, não é meu presbítero, não é meu diácono. Agora sou eu na presença de Deus. Essa oração aponta para a intimidade com Deus. Por isso é uma oração segundo o coração de Deus. É uma oração urgente e necessária para a sua vida, para a minha vida. Vai ser uma bênção para o seu casamento, vai ser uma bênção para o seu filho, vai ser uma bênção para o seu pai, vai ser uma bênção para a sua mãe, vai ser uma bênção para a sua igreja, quando você e eu orarmos desse jeito na presença de Deus. Sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a glória vai ser de Deus, mas a bênção vai ser para você e para quem convive com você, quando você for sondado pelo Senhor, quando você for provado pelo Senhor, quando você for conduzido pelo Senhor pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, essa oração é uma oração segundo o coração de Deus, porque ela nos ensina sobre a nossa intimidade com Deus, e ela nos ensina sobre a nossa maior necessidade aos olhos de Deus. O que é que você chama de necessidade? Será que é a mesma coisa que Deus chama de necessidade? Olha, eu sempre faço a diferença entre desejo, capricho e necessidade. Desejo é aquilo que é lícito e que com o tempo você vai poder conquistar. Você quer trocar de carro, é lícito. Você quer comprar uma casa, é lícito. Você quer passar na faculdade, um desejo. Você vai trabalhar por isso e vai alcançar com a graça de Deus. Vai fazer a sua parte, é lícito. Você quer ter uma boa colheita de café, vai fazer tudo que é necessário. E lá na frente, com a graça de Deus, se não chover pedra, se não der geada, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. É um desejo. Capricho é aquilo que você pode viver sem muito bem. Como diz a filósofa, minha esposa, capricho é aquilo que não infrói e não contribui na sua vida. Não faz diferença nenhuma. É algo que não acrescenta em nada, mas a gente se agarra a caprichos. Agora, necessidade é outro nível. Necessidade é aquilo sem o que ou sem o qual nós não podemos viver. Nós não vivemos sem ar, nós não vivemos sem água, nós não vivemos sem comida, nós não vivemos sem luz, nós não vivemos sem Deus. Isso é necessidade. Porque se você vive sem Deus, você está morto em seus delitos e pecados. É o que diz a palavra. Você está vivo biologicamente, você está vivo relacionalmente, mas está morto espiritualmente. Isso é necessidade aos olhos de Deus. E aqui a palavra de Deus vai dizer que a nossa maior necessidade é o coração. É o coração. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A coisa mais urgente, a coisa mais necessária é que Deus sonde o teu coração. Antes de você mudar de emprego, antes de você se casar, antes de você trocar de casa, antes de você mudar de cidade, antes de você receber promoção no emprego, Deus precisa sondar o teu coração. O teu coração é a coisa mais necessária aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz assim em Jeremias: enganoso e mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto é o coração. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. É isso que a palavra de Deus diz. Em Marcos capítulo 7, Jesus diz que tudo o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Os adultérios, os homicídios, a prostituição, a impureza, sai do coração. É daí que sai todas as mazelas que você conhece, na sua casa, na sua família, fora da sua casa, da porta da igreja para fora, da porta da igreja para dentro, não importa. A nossa maior necessidade aos olhos de Deus é o nosso coração, é o nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu dinheiro, guarda as tuas propriedades,
Não guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Por isso que Davi ora pela coisa mais necessária, é pelo coração, é pelo homem interior, é por aquilo que ninguém vê, mas está patente, nu, é um flagrante constante aos olhos do Senhor, o teu coração e o meu. Então a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração, e é por isso que lá em Hebreus 13:15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Se você estiver ouvindo a voz de Deus nessa noite, eu espero que esteja, não endureça o seu coração, se quebrante, se arrependa, se converta em nome de Jesus. Deixa Deus refazer em nome de Jesus. Como Jeremias, que foi na casa do oleiro e viu que o barro se estragou, o vaso se desmanchou, e Deus fez de novo. Que Deus faça de novo o meu e o teu coração, aquilo que precisa ser refeito para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, irmãos, você precisa lembrar que onde estiver a sua maior necessidade, ali está a sua verdadeira prioridade. Eu vou repetir: onde estiver a sua maior necessidade, ali estará a sua verdadeira prioridade. Então, se a sua maior necessidade é o seu coração ser transformado, ser moldado, ser modelado, ser sondado, ser provado pelo Senhor, aí está a sua prioridade. Por isso, essa é a sua maior necessidade aos olhos de Deus. E as outras coisas, como diz a palavra de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. O que adianta você ganhar um monte de dinheiro, seu coração está transtornado, desviado e longe de Deus? O que adianta você passar na faculdade com o coração pervertido? O que adianta você ter uma colheita extraordinária e o seu coração longe do Senhor? Eu fico imaginando a tristeza daquele pai que gastou dinheiro e fez seu filho se formar em medicina, e ele se tornou um dos anestesistas mais famosos do Brasil. E a gente vem a saber que ele está estuprando a vítima enquanto anestesia a vítima. Que tristeza para o pai, que tragédia para uma mãe, que desgraça, que vergonha. O que valeu todos os anos de estudo, o que valeu o diploma, o que valeu a honra, a consagração que ele tinha como médico, tendo essa atitude tão maligna, tão perversa, uma pessoa totalmente inválida ali diante dele. Você imagina? Nós precisamos que Deus toque o nosso coração, que Deus transforme, porque essa é a nossa maior necessidade. Onde estiver a sua maior necessidade, ali estará a sua verdadeira prioridade. Isso vem em primeiro lugar, o teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa muito interessante: nós vemos com os olhos, mas nós enxergamos com o coração. Nós escutamos com o ouvido, mas nós ouvimos com o coração. Você fala com a boca, mas a boca fala do que está cheio o coração. É loucura, pastor? Não é. Suponhamos que alguém aqui, uma irmã, está de cara virada com a outra. Você vê com os olhos, mas você enxerga com o... A irmã fez chapinha, veio com roupa de marca, perfume Chanel. Você vê ela entrando e fala: nossa, mas que ridícula, não combina nada do que ela está usando, o cabelo ficou horrível, a sandália dela está fora de moda. Por quê? Você vê com os olhos, mas você enxerga com o coração. Você ouve com o ouvido, mas você escuta ao contrário, com o coração. Se você estiver de cara virada com o pastor, ele veio aqui pregar a palavra de Deus, ele pode falar as coisas mais maravilhosas do céu, ungido pelo Espírito Santo, dirigido pela graça de Deus. Você vai falar: hoje o pastor estava horrível, e o seu coração fecha e não entra absolutamente nada, e não cai em boa terra, porque você ouve, você escuta com o ouvido, mas você ouve com o coração. E nem preciso falar da boca, a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, Deus permita em nome de Jesus que nós possamos hoje ouvir aquilo que diz o provérbio: dá-me, filho meu, o teu coração. Nessa noite o Senhor está pedindo para você, meu irmão: dá-me, filho meu, o teu coração, porque essa é a tua maior
necessidade aos olhos de Deus é que você entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Porque quando você entrega o seu coração nas mãos do Senhor, essa igreja vai ser tremendamente abençoada com aquilo que aconteceu com você no pessoal. A sua casa vai ser abençoada, o seu casamento vai ser abençoado, a relação com seus filhos vai ser abençoada, a relação com seus colegas de trabalho vai ser abençoada, por aquilo que Deus fez em você. Coisas vão acontecer através de você para a glória do Senhor. Amém? Então essa é uma oração segundo o coração de Deus, porque ela nos ensina sobre a nossa intimidade com Deus e sobre a nossa maior necessidade aos olhos de Deus. Você sabe qual é a sua maior necessidade? É o teu coração entregue ao Senhor e transformado por Ele no poder do Espírito Santo. Mas tem outra coisa muito importante, uma terceira lição. Ela nos ensina sobre a nossa eternidade com Deus. Não é só a intimidade, não é só a necessidade, é a eternidade com Deus. O texto diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Olha agora, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Caminho eterno. E é interessante a gente pensar sobre o caminho eterno. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre a diferença entre estrada e caminho. Quando você lê o Antigo Testamento, muitas vezes aparece a palavra caminho. Por exemplo, o Salmo 1 diz assim, que você não deve andar no caminho dos pecadores. Diz também que Deus conhece o caminho do justo, mas que o caminho do ímpio perecerá. Aqui ele fala de caminho mau e caminho eterno. O que é isso, caminho? Existe uma diferença entre estrada e caminho. Estrada é para fora, estrada é geográfica, estrada é um lugar. Caminho é para dentro, caminho é subjetivo, caminho é conduta, é comportamento, é estilo de vida. Deixa eu explicar para vocês. Aqui tem uma estrada. Como que chama essa rua? Quem sabe? Não tem problema. Essa rua aí que vocês sabem, essa rua aí é uma estrada. Várias pessoas passam pela mesma estrada e fazem diferentes caminhos. Tem escolhas diferentes, tem conduta diferente, tem comportamento diferente, tem estilo de vida diferente. É a mesma estrada, mas cada um faz o seu caminho. Uma pessoa passa por essa estrada e vem para a Igreja Batista Essência de Deus para adorar a Deus, para orar, para louvar o Senhor, para ouvir a palavra. Outra pessoa passa pela mesma estrada e vai para um bordel. Outra pessoa passa pela mesma estrada e vai para um ponto de drogas. Outra pessoa passa pela mesma estrada e vai para trabalhar, e vai para ganhar o pão de cada dia. Outra pessoa vai pela mesma estrada e vai visitar um parente no hospital. Outra pessoa passa pela mesma estrada e vai cometer um crime, um assalto, um mal contra alguém. É a mesma estrada, mas cada um construindo o seu caminho. É diferente. Tá bom, se você não entendeu, deixa eu dizer. Havia um caminho de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada. Por ali passaram 3 pessoas diferentes, fazendo um caminho diferente. Um homem foi atacado por salteadores, que roubaram o que ele tinha, espancaram, deixaram ele semi-morto. Por ali passou um sacerdote e fez um caminho de indiferença, de rejeição, e passou e deixou o cara do jeito que ele estava. Vieram o levita veio atrás dele, fez o mesmo caminho, de omissão, de indiferença, e foi embora. Veio o samaritano, pela mesma estrada, parou, acolheu ele, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, cuidou dele e o curou. A mesma estrada, e cada um faz o seu caminho. Aqui Davi está falando: Senhor, não deixa eu andar por um caminho mau, eu quero conduzir-me pelo caminho eterno. Caminho significa minha conduta, o meu estilo de vida, as minhas escolhas do dia a dia, a minha decisão. É um caminho que eu trilho, independente da estrada que eu estou. Então aqui nós olhamos para esse texto e nós podemos pensar que nós vivemos numa sociedade narcisista, hedonista, imediatista, materialista e consumista. O que significa tudo isso? Que cultua a imagem narcisista,
que cultua a imagem, que cultua o prazer. Hedonismo é culto ao prazer, que cultua o aqui e agora, o imediato, o aqui e agora, que cultua o material, o dinheiro, e que cultua o supérfluo, o consumismo. Então, por exemplo, o culto à imagem. Você vê como que é bom a gente cuidar da saúde. Nós precisamos cuidar da saúde, mas misturado com a saúde tem o culto à imagem. Você vai para a academia e você fica lá em frente fazendo pose. Nada contra, mas às vezes não é a saúde, é um culto à imagem. Você vê muitas vezes o culto ao prazer. Prazer a qualquer custo, prazer a qualquer preço, prazer a qualquer hora, prazer com qualquer um, prazer em qualquer lugar, não importa, o importa é eu ter prazer. Isso é hedonismo, é culto ao prazer. Percebe? É isso que nós vivemos. Ou seja, um caminho mau. Davi disse: Senhor, vê se eu estou andando num caminho mau. Conduta, comportamento, estilo de vida. Imediatismo aqui e agora. Eu não tenho mais paciência para esperar nada. Para nós é tudo aqui e agora. Como é que faz? Se Deus teve uma promessa para Abraão que esperou mais 25 anos para se cumprir, como é que faz? Como é que faz? Jesus ficou 30 anos esperando para poder ter um ministério de 3 anos. Como é que faz comigo e com você? Que queremos tudo para aqui e agora, já. Nós atropelamos processos, nós não trilhamos caminho, nós pegamos atalho. O Filho de Deus não pega atalho. Satanás falou com Jesus: transforma a pedra em pão. Satanás falou com Jesus: atira-te do pináculo do templo, né? E os anjos vão te apanhar. Só se ajoelha e me adora e eu te dou os reinos do mundo. Isso é atalho. Jesus não pegou nenhum atalho. Jesus trilhou o caminho e foi até a cruz. Até a cruz. O imediatismo faz parte do nosso tempo. O culto ao dinheiro, você sabe. Jesus disse: você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Não tem jeito de dividir. Você não pode adorar a Deus ao dinheiro, não tem condição. Alguma coisa vai dar errado nesse processo. E o culto ao supérfluo é o consumismo. O que é consumismo? É você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para fazer média com quem você não conhece, para parecer uma pessoa que você não é. É culto ao supérfluo. Então você observa, no mundo que nós vivemos, nós trilhamos caminhos maus muitas vezes. E aí a gente precisa pedir a Deus que nos livre do caminho mau, porque esse caminho faz a gente perder o senso de transcendência, o senso do inefável, do indizível, do sublime, do inenarrável, da glória de Deus, do novo céu, da nova terra, da volta de Jesus, da eternidade. Quem cultua a imagem, quem cultua o prazer, quem cultua aqui e agora, o dinheiro, o supérfluo, perde senso de transcendência, perde senso de glória de Deus, perde senso de novo céu e nova terra, perde senso da volta de Jesus. Não pensa na eternidade, pensa só aqui. Então nós precisamos pedir: Senhor, livra-nos do caminho mau. Nós queremos trilhar o caminho eterno. A Escritura testemunha Jesus dizendo assim: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba. Acumule tesouro no céu, o senso de transcendência, porque onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Davi está orando certo. Meu Deus, eu não quero trilhar caminho mau, eu quero trilhar o caminho eterno. E se você observar, o apóstolo Paulo diz assim, ele diz que os inimigos, eu falo até chorando, que alguns que saíram do nosso meio são inimigos da cruz de Cristo, porque eles só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas da terra, só no que é material. Mas o que Deus tem preparado para nós, nossa cidadania está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que vai transformar o nosso corpo de morte a um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado. Ele diz isso em Filipenses, e ele diz também em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, nós temos que pedir a Deus: Senhor, que a nossa esperança em Cristo esteja para além do que é material, para além do que é palpável, para além do que é tangível, para além do que é mensurável, para além do que é meramente contabilizável, em nome de Jesus. Amém?
que a nossa esperança esteja para além dessas coisas. Sabemos que Deus nos abençoa com o que é material, com o dinheiro, com o pão de cada dia, com o salário, né, com propriedades, mas nós precisamos ter fé em Cristo para além disso, senão nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então essa oração, ela nos ensina sobre intimidade com Deus, ela nos ensina sobre a nossa maior necessidade aos olhos de Deus, e ela nos ensina sobre a nossa eternidade com Deus, para que a gente pense nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não só no que é terreno, em nome de Jesus. Deus tem te abençoado, não é? Com casa, com carro, com salário, com propriedades, não é? Com recursos, com bens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não ponha nisso o seu coração, não ponha nisso, que o teu coração esteja nas coisas do alto, nas coisas de cima, e você vai viver com muita consciência, a cabeça está lá na eternidade, os teus pés estão firmes aqui na terra, você se dirige por aquilo que vem de cima. É por isso que Paulo diz: pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima, onde Cristo está sentado, e aí você se dirige com sabedoria, com graça aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Em último lugar, essa oração nos ensina também sobre a nossa interioridade nas mãos de Deus. Sobre a nossa interioridade nas mãos de Deus. Olha só, o texto diz: sonda-me. Eu acho lindo isso. Sabe por quê? O pai, a mãe, o pastor, o irmão podem orar, podem aconselhar, pode ajudar, pode escutar, pode estar próximo, mas não pode sondar. Teu pai não pode sondar, tua mãe não pode sondar, teu pastor não pode sondar, teu presbítero, teu diácono não pode sondar, a tua mulher não pode sondar, o teu marido não pode sondar, teu filho não pode sondar. Só há um que pode sondar. Só há um que pode sondar. Sondar, provar, ver, perscrutar, guiar. É Deus, só Deus pode sondar. Bem que nós gostaríamos de sondar, não é verdade? A gente pode perceber, a gente pode fazer leitura, mas sondar coração, só Deus pode sondar. Só Ele pode sondar. A palavra de Deus diz que Ele sonda mentes e corações. A palavra de Deus diz que ela penetra até o mais profundo da nossa alma, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Só Deus, por meio da sua palavra, pode sondar, meu irmão. Então é por isso que nós precisamos ter a nossa interioridade nas mãos de Deus. Ele pode sondar o meu e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Sondar é perfurar. Sabe quando vai extrair petróleo? Coloca uma sonda que perfura lá dentro do oceano para extrair o petróleo, para trazer à superfície o petróleo. Deus tem esse poder de sondar aquilo que está no meu e no teu coração. Mas existe uma ilustração mais fácil de entender isso. Deus levanta a pedra do meu e do teu coração. Ele levanta a pedra. Às vezes nós íamos participar de acampamento na Fazenda Maeg do senhor, nosso irmão Alfredo Gonçalves. Eu era adolescente ainda, e lá é um lugar de grama, muito pasto, e às vezes a gente andava pela grama e, como criança, a gente tinha curiosidade e levantava alguma pedra que a gente tinha condição, levantava a pedra para ver o que tinha debaixo. Você já teve essa experiência? O que é que tem quando você levanta a pedra? Está úmido, tudo úmido, diferente do outro lado, do exterior, do lado de fora da pedra. O que é que tem lá? Aranha, minhoca, tatuzinho, lagartinho, tudo quando é tipo de bicho que as mulheres querem sair correndo. É ou não é? É isso. O Senhor levanta a pedra, e o que é que Ele vê lá? Os pensamentos, as intenções, as coisas que estão no nosso coração, os ressentimentos, as mágoas, as iras, os ódios guardados, engavetados. Levantou a pedra do coração, aquele monte de bichinho que ninguém está vendo, está lá, e o Senhor põe a descoberta. Deus está sondando, não é porque Ele não sabe, é para que você saiba, é para que eu saiba, é para que nós saibamos.
Deus sabe de todas essas coisas. Não é para Ele saber, é para que eu tome consciência de coisas que estão no meu coração e que de outra maneira eu não saberia. Eu não poderia tomar consciência daquelas lagartas, daquelas minhocas, daquelas aranhas que estão no meu coração, se Deus não levantar a pedra, sondar e pôr a descoberta, para que eu viesse a tomar um susto comigo mesmo e pensar: meu Deus, eu pastor com esse tipo de coisa no coração, meu Deus, eu crente com essas coisas no coração. Você, eu, cada um de nós. Senhor, levanta a pedra do meu coração, para que eu tome consciência de algumas coisas sobre mim, para o meu bem e para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Irmãos, Ele sonda. Quem é que pode levantar a pedra do teu coração? Sua esposa? Seu pai? Seu pastor? Você? Não, só um pode levantar a pedra do seu coração. Quem é? Deus. Por isso Davi diz: sonda-me, ó Deus, porque só o Senhor pode sondar. Quem é que pode sondar? O Salmo diz assim: aquele que sonda e conhece. Quem é que pode levantar a pedra? Aquele que sonda e me conhece. Sabe quando eu assento e quando eu levanto. De longe Ele conhece todos os meus pensamentos. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou na língua, e esse já a conhece toda. Ele me cerca por trás, por diante, sobre mim põe a mão. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Esse é quem levanta a pedra do teu coração. Sabe quem levanta a pedra do teu coração? É aquele de quem você não pode fugir, não pode ausentar do espírito dele, não pode. Você não tem como ausentar. Se você subir aos céus, lá Ele está. Se você fizer a sua cama no mais profundo do abismo, lá Ele está também. Se você tomar as asas da alvorada e se deter nos confins dos mares, ainda lá a mão dele haverá de guiar a você, e sua destra vai te sustentar. Não tem como fugir dele. Se você falar: não vou esconder nas trevas, na escuridão, não vai adiantar, porque as trevas e a luz para Ele são a mesma coisa. É esse que levanta a pedra do meu e do teu coração. Sabe quem é que levanta a pedra do meu e do teu coração? Aquele que formou você no ventre da sua mãe. De uma forma assombrosamente maravilhosa e admirável Ele formou você, porque é assim que Ele faz as coisas. Ele viu os teus ossos sendo formados no oculto, quando você foi entretecido lá no ventre da sua mãe, como se estivesse nas profundezas da terra. Ele, com os olhos, viu a substância sua e minha ainda informe, aquela coisa que ainda não tinha forma direito. E todos os dias meus e teus já estavam escritos no livro dele, escrito e determinado. É esse que levanta a pedra do meu e do teu coração. A teologia teve que cunhar 3 termos para falar dele. Chamou ele de onisciente, onipresente e onipotente. É o Senhor, o Deus de Davi, o Deus da minha vida, o Deus da tua vida, o Deus da Igreja Batista, essência de Deus. Ele pode sondar o meu e o teu coração. Amém? Irmãos, esta é uma oração segundo o coração de Deus, porque ela fala sobre intimidade com Deus. Ela fala sobre a tua maior necessidade aos olhos de Deus. Ela fala, aponta para você sobre a eternidade com Deus. E ela fala que a tua interioridade tem que estar nas mãos de quem? Nas mãos de Deus.